Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Eu deixei para vocês fazerem a página 414, 415, exercícios 1, 2 e 3. E agora a gente vai corrigi-los, ok? O exercício número 1 fala o seguinte: unindo dois triângulos retângulos, como mostrado a seguir, obteve-se um polígono convexo, cujos lados internos, indicados na figura, medem alfa e beta. Qual é o valor da soma alfa mais beta? Então, que polígono que a gente formou aqui? Um quadrilátero, não foi? Aí aqui mede 90 graus, aqui mede 90, e aí ele quer a medida de alfa mais beta. Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quanto? É 360 graus. Então, a gente vai colocar aqui que os ângulos internos, quem são os ângulos internos? Alfa mais beta. Lembrando que eu vou colocar A e B, tá? Mas vocês no caderno coloca alfa e beta, tá? Então, alfa mais beta mais 90, da onde que saiu esses 90 aqui? Ó, daqui, né? E daqui. Isso é igual a quanto? 360 graus. Então, alfa mais beta mais 90 mais 90, 180. Isso é igual a 360. Então, alfa mais beta é igual a 360 menos 180. Então, alfa mais beta é igual a... Quanto que é 360 menos 180? 180, né? Então, alfa mais beta é igual a 180 graus. Ok? Muito bem. A número 2 diz o seguinte: determine o valor de x e as medidas dos ângulos internos dos quadriláteros a seguir. Então, a gente vai fazer como? A gente vai pegar todos os ângulos, ó. O P que é x, mais o S que é 2x, mais o R que é 120, mais o Q que é 90, e a gente vai igualar a 360, ok? E agora, a gente vai resolver essa equação para descobrir o valor de x, tá? Então, vamos lá resolvê-la? X mais 2x, 3x. 120 mais 90, 210. Isso é igual a 360. 3x é igual a 360 menos 210, certo? Quanto que é 360 menos 210? 150, né? Então, 3x é igual a 150. Então, x é igual a 150 dividido por 3. Quanto que é 150 dividido por 3? 50, né? Então, o x, ele vale 50 graus. Aí, ele pede pra gente o valor de x, mas ele também pede a medida de cada um dos ângulos, né? Ó, então, o P não vale x? Então, aqui vale 50 graus. O S não é 2x? 2 vezes 50 dá 100, né? Então, o S vai ser 2 vezes 50, 100, né? Então, o S vai medir 100 graus. Ok? Aí, o R já tá ali que é 120 e o Q já tá ali que é 90. Ótimo, muito bem. Agora aqui, mesma coisa, tá? Vamos pegar todos os ângulos e vamos somar, ó. X menos 15 mais 2x menos 20 mais x mais 100 mais x. Agora, isso aí é igual a quanto? É igual a 360. Então, vamos igualar a 360. Deixa só eu ajeitar aqui. Né? Vai ficar... Eu vou pôr ele aqui em cima, tá, gente? Pra gente fazer, ó. Vou fazer aqui, tá? Mas saibam que é a letra B. Ok. X mais 2x, 3x, mais x, 4x. Ah, tem mais um x, é 5x, né? Ó, x mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais x, 5x. 100 menos 20, 80. 80 menos 15,
dá 65, certo? Então, vai ficar 5x mais 65 é igual a 360. Então, 5x é igual a 360 menos 65. Então, 5x, quanto que é 360 menos 65? 295. Então, o x é igual a 295 dividido por 5. E 295 dividido por 5, se vocês fizerem aí, vocês vão ver que vai dar 59. Então, o nosso x, ele vai dar 59 graus. Vou pôr aqui em cima, tá? Mas saibam que é a letra B aqui. Agora, vamos determinar, então, as medidas dos ângulos, ó. O ângulo A, ele mede x menos 15. O x é 59, então 59 menos 15 dá 44 graus. O B é 2x menos 20, então vai ficar 2 vezes 59 menos 20. Quando vocês fizerem esse cálculo, vai dar 98, tá? Então, corrijam aí. Eu tô fazendo direto porque vocês já fizeram isso em casa, né? Tarefa de casa, então já tá feito. O C é x, o x é 59. E o D é x mais 100, então é 59 mais 100, e isso dá 159 graus. Certo? Muito bem. Agora, a número 3. Ela fala o seguinte: observe o desenho que Ricardo usou para calcular a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero convexo PQRS. Então, ele tem esse quadrilátero, ó, PQRS. Aí ele fala, determine a soma de alfa mais beta mais gama mais teta. Então, quanto que vai ser essa soma, ó? Quando dá uma volta inteira, quanto que a gente tem? 360 graus, né? Então, aqui nem precisa fazer cálculo, ó, só colocar, que é 360 graus. Porque deu uma volta completa, né? Aí ele falou assim, ó, como o Ricardo dividiu o quadrilátero em 4 triângulos, ele afirmou que a soma das medidas de seus ângulos internos é 4 vezes 180, ou seja, 720 graus. Aponte o erro do raciocínio de Ricardo e corrija-o, de modo que seja possível obter a soma correta das medidas dos ângulos internos do quadrilátero PQRS, a partir do raciocínio apresentado. A gente já sabe que tem que dar 360, né? Não pode dar 720. Por quê? Então, o que ele fez de errado? Ó, a gente sabe que o triângulo, ele dá a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Mas quando a gente vai calcular os ângulos internos do quadrilátero, a gente não conta com esses ângulos aqui, né? Então, a gente tem que excluir esses ângulos aqui, tá? A gente já sabe a medida desses ângulos? Já sabemos, né? Quanto que mede, ó? 360 graus. Então, a gente pode sim multiplicar por 4 vezes 180, que é a medida dos ângulos internos dos 4 triângulos, mas a gente tem que tirar os 360. Então, eu coloquei aqui e é o que vocês deveriam escrever aí, ó. A soma dos ângulos alfa, beta, gama e teta não fazem parte dos ângulos internos do quadrilátero. Portanto, a soma dos ângulos internos é 720, que é o 4 vezes 180, menos esse todo aqui, né? Essa volta completa que é 360. Então, a soma dos ângulos internos é 360, como a gente já veio vendo, né? Que o quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Ok, pessoal? Então, acabamos aí de corrigir a tarefa de casa. Agora, a gente vai voltar lá no conteúdo, que hoje a gente vai falar sobre soma de ângulos internos, agora de qualquer polígono, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 403. Então, agora no caderno de vocês, escreva página 403, soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, ok? A gente vai começar a ver isso agora. Deixa eu só ver, isso aqui já foi feito, né? É aqui mesmo que a gente vai começar. Na sessão anterior, você criou uma estratégia para determinar o ponto, para determinar o valor da soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. Então, lembra que a gente viu quanto que vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360.
Agora vamos usar essa mesma estratégia para estudar os ângulos internos de outros polígonos convexos. Considere o pentágono convexo ABCDE. Eu quero que vocês desenhem esse pentágono no caderno de vocês. Então, põe número 1, não precisa copiar os enunciados, mas desenha esse pentágono aí, tá? Com a régua, trace todas as diagonais desse pentágono que partem do vértice A. Então, vocês vão pegar a régua de vocês e vocês vão desenhar. Deixa eu achar aqui. Vão pegar do ponto A e vão traçar todas as diagonais. A diagonal AB não precisa traçar, porque faz parte do lado, né? Aí vai fazer AC. Na verdade, vou até fazer do AB, ó, tá? Ficaria assim, ó. AB, AC, AD. E aí, tá? Eu vou traçar assim, ó, todas que partem ali do meu A. Na verdade, vamos, né? Fica muito feio, né? Se ele não encosta direito. Vou deixar só assim mesmo, tá? Então, ó, tracei aqui as diagonais. Façam isso na casa de vocês. Letra B. Você dividiu o pentágono em quantos polígonos? Quais polígonos são esses? Então, a gente dividiu ó, em 3 o quê? Triângulos, né? Então, vamos colocar aí letra B e escreve 3 triângulos. De que maneira a divisão feita no polígono ABCDE pode ajudá-la a calcular a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono? Quanto vale essa soma? A gente não tem 3 triângulos aqui? A soma dos ângulos internos do triângulo não é 180? Então, é só a gente fazer 3 vezes 180. É isso que a gente vai colocar aqui na letra C. 3 vezes 180 graus, que é a medida dos ângulos internos, da soma dos ângulos internos de um triângulo. E 3 vezes 180 dá 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse pentágono aqui é 540 graus, tá? Número 2. Você vai usar a tabela a seguir para generalizar a conclusão do item 1 para todos os polígonos convexos. Então, pensem no seguinte, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, de um quadrilátero é 360, de um pentágono a gente acabou de ver que é 540, e de um hexágono? E de um decágono? Será que a gente vai ter que decorar o de todo mundo? Não, né? Vai ficar muito difícil isso. Então, agora, a gente vai generalizar para a gente descobrir quanto que vale essa soma. Com lápis e régua, divida em triângulos todos os polígonos que estão desenhados na tabela a seguir. Seguindo a mesma lógica usada no item 1 para o pentágono. Então, é o seguinte, eu não vou pedir para vocês desenhar no caderno de vocês. Quem quiser desenhar, ótimo. Quem não quiser, só escreve, tá? Então, aqui no caso coloca, né, que tem 4 lados, aqui pentágono, depois acho que vai ser um hexágono, né, se eu contar aqui. Enfim, aí você pode escrever o nome deles, tá? Ao invés de desenhar. E aí, quando chegar a apostila, vocês completem a tabelinha lá na apostila, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai fazer juntos, ó. Ele pede pra gente traçar aqui. Deixa eu mudar a cor para preto, para ficar mais escurinho. Ó, então, o que a gente vai fazer, ó? Com lápis e régua, divida em triângulos todos os polígonos que estão desenhados na tabela. Então, a gente vai pegar de um ponto e a gente vai traçar todas as diagonais dele, ó, tá vendo? Então, aqui no caso só vai ter essa, né? Então, foi dividido em 2 triângulos. Então, ó, ele tem 4 lados, número de triângulos obtidos, 2. Então, a soma, ó, multiplicação que fornece a soma das medidas dos ângulos internos, é os 2 triângulos vezes 180. Vamos para esse aqui, ó. A gente pega um ângulo, vou pegar esse aqui, ó, de baixo, tá? Ó, vou colocar, deu para traçar uma vez. E aqui vai dar para traçar mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, quantos triângulos a gente teve aqui? 3. Eu vou fazer de todos, para depois a gente fazer o restante, tá?
E esse aqui é o último, né? Aí a gente vai contar quantos lados eles têm depois, tá? Ok. Então vamos lá. O meu ficou feio, né? Mas vocês quando chegar a apostila vocês vão fazer com régua, tá? Vai ficar mais bonito. Então, qual o número de lados desse polígono aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente vai colocar 5. Número de triângulos obtidos. Então, a gente teve 3 triângulos, né? Então, vai ficar como a multiplicação? 3 triângulos vezes 180 graus. Não precisa resolver, tá? É para colocar só dessa forma mesmo. Aqui tem quantos lados, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o número de lados é 6. Quantos triângulos obtemos? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, 4 triângulos. Então, a multiplicação vai ser 4 vezes 180. Aqui, quantos lados temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui temos 7 lados. Quantos triângulos formou ali? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 5 vezes 180. Aqui, quantos lados tem? 1, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos triângulos foi formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai dar 6 vezes 180. Vocês observaram aí já alguma regularidade? Olha só, ali 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6. O que acontece? O número de triângulos formados está sendo o quê? 2, a quantidade é 2 a menos que o número de lados, né? Ó, aqui tem 5 lados, 5 menos 2, 3. Então, tem 3 triângulos. Aqui 6, ó, tem 4, 7, tem 5. Então, o número de triângulos formados é sempre 2 a menos que o número de lados. Então, num polígono que tem 15 lados, quantos triângulos vão ter? 13, tá? 15 menos 2 dá 13. Então, a multiplicação aqui vai ficar 13 vezes 180 graus. E num polígono de 20 lados? Vão ter 18 triângulos, né? Quando a gente traçar a diagonal. Então, na hora de multiplicar, então vai ficar os 18 triângulos vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. E um polígono que tem n lados? Quantos triângulos vão ter? N menos 2, né? Então, qual que vai ser a soma aqui? A multiplicação, desculpa. Então, é o número de lados de triângulos, né? Ó, n menos 2, que é o número de triângulos, vezes a multiplicação, né? Vezes 180, tá? Então, tá aí. Aí a letra C fala assim: chamando de SI a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, escreva no espaço abaixo a fórmula que permite calcular SI a partir de n. Então, é essa fórmula que a gente descobriu, n menos 2 vezes 180. Então, se eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono de 300 lados, então eu pego 300, tiro 2, vai dar 298 e multiplico por 180. Então, a fórmula da soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Ok? Escrevam aí, então, na letra C. E aí, agora a gente vai fazer esse exercício, então, tá? Então, olha lá, usando a fórmula que você descobriu na sessão anterior, calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo que apresente. Letra A, 10 lados. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 10 menos 2 vezes 180.
10 menos 2, 8, vezes 180. 8 vezes 180 vai dar 1.440, tá? Vocês podem fazer o cálculo aí. Como eu tô fazendo assim, vai ficar difícil, tá? Mas se vocês fizerem o cálculo, vai dar isso. Agora um pentadecágono, que é o polígono com 15 lados. Então, a soma dos ângulos internos dele vai ser 15 menos 2 vezes 180. 15 menos 2, 13 vezes 180. Então, se você fizer 13 vezes 180, vai dar 2.340 graus, ok? E 22 lados? Então, a soma dos ângulos internos é igual a 22 menos 2 vezes 180. 22 menos 2, 20 vezes 180. 20 vezes 180 dá 3.600 graus. Então, essa é a soma dos ângulos internos. Aí, no número 2, ele fala o seguinte: quantos lados tem um polígono convexo cuja soma das medidas dos ângulos internos é 4.500? Então, ó, a nossa fórmula é essa aqui, não é? Só que aqui, agora, em vez dele querer saber a soma, ele já sabe a soma. Ele quer saber o quê? O número de lados. Então, a gente vai colocar, a soma não é 4.500? Isso é igual a n menos 2 vezes 180. A gente vai fazer a distributiva, ó, 180 vezes n, 180n. 2 vezes 180, 360. Vou até tirar o parênteses daqui, porque a gente já resolveu ele, né? Então, eu vou trazer o 360 para cá, positivo, né? Isso é igual a 180n. 4.500 mais 360 dá 4.860. Isso é igual a 180n. Então, o nosso n é igual a 4.860 dividido por 360. E 4.860 dividido por... é 180, né? Não 360. Por 180 vai dar 27. Então, o polígono cuja soma dos seus ângulos é 4.500 é um polígono que tem 27 lados, tá? E a número 3 fala o seguinte: determine o valor de x na figura ao lado. Bom, quantos lados tem esse polígono aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexágono, né? Ele tem 6 lados. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode descobrir a soma dos ângulos internos de um hexágono. Então, o hexágono tem 6 lados, então 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 dá 4, então vai ficar 4 vezes 180. E 4 vezes 180 é 720. Pronto, 720 graus. Aí ele quer saber quanto que mede o x, não é? Ó, determine o valor de x. Então, 90 mais x, mais x, mais x, mais x, mais x, dá 720. Então, 90, e a gente tem 5x, né? Mais 5x é igual a 720, que a gente já descobriu que quando a gente somar tudo dá 720. Então, 5x é igual a 720 menos o 90. Então, 5x é igual a 630. E aí, o x é igual a 630 dividido por 5. Então, o nosso x vai ser igual a 126 graus. Ok?
Agora, para a gente finalizar, vamos só fazer esse daqui, tá? O número 1 e o número 2 só, bem rapidinho, tá bom? Ó, medida do ângulo interno de um polígono regular. Então, escreva isso no caderno de vocês. Medida dos ângulos internos de um polígono regular. Tá lá na página 406. A figura ao lado mostra um pentágono regular, tá? Então, esse pentágono aqui é um pentágono regular. Procure lembrar quais características um polígono precisa apresentar para ser chamado de regular. Então, o que é um polígono regular? É aquele polígono que tem. Ele deve possuir, então, lados iguais e ângulos iguais também, né? Então, lados, vou colocar lados com medidas iguais e ângulos por assim. Ele deve possuir lados e ângulos com medidas iguais, tá? Então, se esse lado mede 5 centímetros, todos vão medir 5 centímetros, tá? E a mesma coisa com o ângulo. Se esse ângulo aqui mede 108 graus, esse vai medir 108, todos vão medir 108. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono. Então, vamos pensar. A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. O pentágono tem 5 lados, então a gente vai fazer 5 menos 2 e a gente vai multiplicar por 180. 5 menos 2, 3 vezes 180. 3 vezes 180 vai dar 540. Ok? Então, se a gente somar todos esses ângulos aqui, ele vai dar 540 graus, tá? Essa soma dessas medidas desses ângulos. Quanto mede cada ângulo interno de um pentágono regular? Bom, a gente sabe que o pentágono regular, um polígono regular, tem todos os lados medindo todos os ângulos com a mesma medida. Então, se a soma de tudo é 540, para a gente descobrir quanto mede cada um, é só a gente fazer 540 dividido pela quantidade de ângulos, que são quantos? 5, né? Então, 540 dividido por 5 dá 108 graus, ok? Número 2. Considere um polígono regular com N lados. Se a soma das medidas de todos os ângulos internos desse polígono é igual a S, qual é a medida de cada ângulo interno? Então, se ele é regular, é só a gente pegar quanto que soma todos os lados e dividir pela quantidade de lados, que foi o que a gente fez aqui. Então, vai ser S dividido por N, que é o número de lados. Vocês podem escrever em forma de fração, tá? Mas vai ficar S dividido por N. Parece sem número, né? Quando coloca um endereço e não tem número, eles põem assim, S barra N, que é sem número. Mas aqui é S, que é a medida dos lados, soma dos lados, né? Dividido pelo número dos lados. Chamando de A e a medida de cada ângulo interno desse polígono regular, escreva no espaço abaixo a fórmula que permite calcular AI a partir de N. Então, cada AI, ele vai ser igual à soma dos ângulos internos, que é SI, dividido pelo número de lados, tá? Qual que é a soma dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180. Então, o SI é isso, e aí a gente divide por N. Pode escrever em forma de fração, daí você coloca assim, ó, N menos 2 vezes 180, põe o traço da fração aqui embaixo e põe o N ali, tá? Dividido por N. Ok? Então, por hoje é só. Ok, pessoal? Aí na próxima aula a gente faz esse exercício aqui, tá? E aí, eu não vou abaixar lá porque tá muito longe, mas vocês façam daí a tarefa que eu deixei para vocês fazerem em casa. Agora eu não vou lembrar quais são os números dela, mas no cronograma que a gente mandou para vocês, tá lá as tarefas que tem que fazer. E no plural também eu escrevo lá embaixo quais são as tarefas, né? Então vocês fazem e aí na próxima aula a gente começa esse exercício aqui e a gente corrige aquela tarefa de casa. Ok, pessoal?
Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí para vocês. E amanhã a gente volta com a nossa aula normal, na lousa, giz, tá bom? Então até amanhã. Tchau!